Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. Eu sou Mateus Ramos Pro e hoje é dia 17 de novembro de 2021 e os capítulos iniciais de hoje são Ezequiel capítulo 35 e capítulo 36. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 35. Profecia contra o monte Seir. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos seus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes: os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que, no teu ódio, os trataste. E serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia aos montes de Israel, capítulo 36. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E também os eternos lugares altos são a nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros, e na infâmia do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, toda. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus: visto que te dizem: tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Versículo 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações,
e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu e os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens.
e saberão que eu sou o Senhor. Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os benefícios das provações. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como obter a sabedoria? Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A origem do pecado. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A origem do bem. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Salmos, capítulo 116. Salmo de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Provérbios,
capítulo 27, versículos 23 até o 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando, removido o feno, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Meu Deus do céu, que episódio foi esse? Sem brincadeira, foi um dos episódios melhores desse ano inteiro, até agora na verdade, né? Não foi ano inteiro ainda, estamos no episódio 100 e alguma coisa ainda. Mas nunca tinha lido o livro de Tiago. Ninguém fala muito nele, né? Mas que é esse primeiro capítulo de Tiago? Você tá doido, meu amigo. Já vai metendo bomba aí pra todo lado aí. Metendo bomba na cabeça de religioso. Fala praticar a palavra, não só ouvir. Coisa que eu falo aqui pra vocês de quase todos os dias aqui no podcast. Não adianta você ficar ouvindo, não adianta você ficar lendo se você não quer praticar. É melhor que você nem leia. Se você ficar aumentando aquela sua fé barata sem mudar de atitude, sem ter mudança de obras, é a mesma coisa que nada, é morta, não tem validade nenhuma. Que o livro de Tiago mostra muito bem, pelo menos o primeiro capítulo mostrou muito bem isso. Nossa, fiquei passado, excelente. Vou até ler de novo o primeiro capítulo daqui a pouco. E você, o que mais tocou você? Eu quero saber. Em algumas plataformas aí de podcast, dá para fazer o comentário. Eu quero que você faça para mim o que você mais gostou. Se você está no YouTube, que vai sair só depois, nem sei quando, deixe seu like e compartilhe esse episódio, independente se você está no YouTube ou qualquer outra plataforma que você está ouvindo. Semear é importante, você pode salvar a vida de alguém aí mandando esse podcast. Não subestime. Lech Leha.